E aí, gente, tudo certo com vocês? Meu nome é Adriano e vocês estão no Diário de um Aspirante Engenheiro. Certo, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre medição de batimentos cardíacos. Tá? Então, para isso, nós vamos utilizar um Arduino e um sensor. No meu caso aqui, eu estou utilizando um Garagino, deixa eu mostrar aqui para vocês, que infelizmente não é mais produzido. Ele era produzido por um site, né, uma loja também de fórum, um site chamado Lab de Garagem, e infelizmente ainda não é mais produzido, tá? Mas ele também conta com um Atmeg 328P, igual ao Arduino, gente, mesma coisa. Inclusive eu programo usando a ideia do Arduino e como se fosse uma placa de um Arduino Uno. Então fiquem tranquilos, as mesmas coisas que eu fizer aqui vai valer para o Arduino, tá? A única diferença é que nele eu tenho que usar também este programadorzinho aqui, ó, que eu venho e ligo aqui nestes pinos aqui da frente. Aí eu posso conectar ao PC, né, através de um cabo micro USB aqui e USB. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Através de um cabo, uma ponta micro USB e a outra um cabo USB, tá? E o sensor que eu vou utilizar, pessoal, vai ser este daqui, ó. Ele é o KY039, tá? Ele é um sensor bem baratinho e por isso talvez ele pareça ser promissor, mas a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Mas é isso que a gente vai usar basicamente. Vai ser o Arduino, o sensor e eu tenho aqui alguns jumpers macho fêmea para a gente poder conectar aqui na plaquinha e ficar tudo certinho. Não vou precisar nem de uma protoboard para isso, tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais desse nosso sensor aqui, tá? Eu vou chegar bem perto dele para vocês verem o que compõe nosso sensor. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver bem. Nós temos aqui um emissor de infravermelho aqui em cima. Embaixo nós temos o receptor, certo? E aqui a gente consegue ver que tem dois resistores e os pininhos, tá? É basicamente isso. Então esse sensor aqui é relativamente simples, tá? Então, como eu falei no começo, a expectativa dele podia ser até um pouco alta, já que ele é um sensor barato. Só que ele não é tão bom assim, gente. Vamos falar a realidade aqui para vocês. A propaganda que se tem dele é como um sensor de batimento cardíacos, não um sensor de frequência cardíaca. Só que o que acontece só que a saída que ele dá pra gente é o resultado da leitura aqui de quanto o infravermelho chega no receptor. Porque o que acontece? Vocês podem ver que está aqui, ele está até apontado, né? Eu apontei ele para cá desse jeito. Ele está apontado aqui para o nosso receptor. Porque o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui lendo para a gente quanto o sinal infravermelho está chegando aqui no receptor. Só que luzes e várias outras coisas acabam influenciando essa leitura, tá? Mas quando a gente coloca o dedo, o que acontece é que a gente cria um certo bloqueio. A gente aumenta a resistência aqui do infravermelho passar e alcançar o outro lado, certo? E quando o nosso coração bate, ele vai fazer com que os vasos sanguíneos do nosso dedo dilatem, fazendo com que assim aumente a resistência, fique mais difícil para o infravermelho passar e chegar no sensor. Então com isso a gente consegue ter uma variação nessa medida, tá? Então quanto maior a dificuldade, quanto menos chegar, né, no sensor, mais alto vai ser a leitura, tá? Uma coisa que, só para lembrar aqui, é que a saída dele vai ser que a gente vai ler no Arduino, vai ser de 0 até 1023, ok, pessoal? Então, quanto àquilo que eu falei, de sensor de batimento cardíaco, cuidado que não é bem isso, ele vai estar lendo sim, então você tem que fazer um processamento do sinal para poder chegar nisso, tá? Então, se puderem optar por algum outro sensor, alguma coisa que é um pouco mais complexa, né? Tem uns outros que são um pouquinho mais caros, só que às vezes já tem até com oxímetro. Alguns eles conseguem vir até já com uns outros suportes, umas bibliotecas prontas para usar ele, tá? Então no caso desse daqui não. Então se puderem, optem por outro. Mas se vocês estiverem no mesmo caso que eu, só tem esse sensor em mãos, então vamos usar ele mesmo, tá? Ah, pessoal, vale lembrar, o infravermelho, né, é um tipo de radiação não ionizante, então não tem problema nenhum de você colocar o seu dedo aqui, tá? Que não vai prejudicar nada de nenhuma célula do seu corpo, ok? É tranquilo. Ok, então como vai ficar a nossa montagem? No site que foi adquirido essa plaquinha aqui, né, esse sensor, ele só veio isso daqui, só veio o sensor. E eu mandei até um e-mail perguntando, olha, tem algum datasheet, alguma informação que vocês podem me dar sobre a ligação disso? Porque não tinha vindo mais nada, tá, pessoal? E não veio, né? Às vezes você pode confirmar com o datasheet do que você tem aí. Inclusive, eu fui descobrir o nome desse sensor só recentemente.
fazendo pouco tempo, tá? Então eu meio que tive que descobrir qual que era cada pino aqui, tá? Mas eu percebi que tem uma anotação aqui atrás, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui atrás, deixa eu ver. Vocês conseguem ver que tem um menos e um S, né? Então, eu percebi que o S é para o nosso sinal, para a nossa leitura, e o menos é do negativo mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, um jumperzinho aqui, no meu caso eu vou pegar esse jumper amarelo aqui, eu vou ligar neste pininho perto do menos, tá? Liguei ele aqui perto do menos, e isso daqui vai ser ligado no meu GND do Arduino, tá? No meu ground. Então eu já sei também que este outro pino aqui, né, o que tem o S, ele é a saída do sensor. Então já vou estar ligando aqui um outro fiozinho dele aqui também, um outro jumper, tá? Que depois eu vou ligar esse aqui na minha entrada A0 do Arduino. Daqui a pouquinho eu mostro a montagem para vocês certinho, tá? E por fim, eu vou pegar mais um jumper aqui, no caso o meu jumper branco, vou ligar aqui no pino do meio. E esse pino do meio vai ser ligado no meu VCC do Arduino, tá? Na saída de 5 volts do Arduino. Jumperzinhos ligados, basta ligar no Arduino, mas apenas lembrando, este pino aqui, que está perto do S, tá? Que é o que está perto do S, eu vou ligar na entrada analógica 0, no A0 do Arduino. O pino do meio, no meu caso aqui, eu vou ligar ele no meu VCC, na saída de 5 volts, tá? E esse meu outro pino aqui, que é o que está perto do sinal de menos aqui, eu vou ligar ele no GND do Arduino, ok? Mas confiram também sempre o datasheet do sensor que você está utilizando para não fazer nenhuma ligação errada e não estragar o sensor, tudo bem? Então pessoal, fiz aqui a minha ligação, tá? O meu jumper amarelo aqui está ligado no meu GND, o jumper branco está ligado no VCC e o meu jumper azul está ligado na entrada analógica 0 do Arduino, ok? Feita a montagem, pessoal, bem simples, né? Acredito que todos devam concordar. A montagem é essa, pessoal, é bem simples, não é mesmo? Então agora a gente vai ter que ir para o código. Só que antes de ir para o código, eu gostaria de deixar um agradecimento, né, ao usuário Johan Ha, ou então Johan Ha, não sei qual a pronúncia correta, porque quando eu estava desenvolvendo o meu código para poder trabalhar com esse sensor, eu acabei me deparando com alguns probleminhas, né? E através do código dele que eu encontrei pesquisando, né, eu percebi que o nosso código tinha uma certa semelhança e ele conseguiu resolver os problemas. Então eu fiz umas adaptações ao código dele, tá? E para poder chegar nesse resultado que estamos usando aqui agora. Então o link para o post e as considerações, né, originais dele. Então o link para este post que eu vi com as considerações originais e o código original deste usuário vai estar aqui na descrição, tudo bem? Certo, pessoal, vocês já podem ver que eu estou com a ideia do Arduino aberta, né? E também estou já com o meu Arduino ligado no meu computador, tá? Pelo USB, e estou com o sisteminha montado igual eu comentei com vocês, certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou vir aqui e vamos definir aqui uma variável para que possamos mudar qual que é o pino em que o sensor está ligado, tá? No nosso caso é o pino A0, tá? Então, eu vou deixar ele deste jeito aqui. Agora, vamos inicializar, né, o serial do Arduino, utilizando o comando serial.begin 9600. E, basicamente, no nosso setup, por enquanto, vai ser isso que a gente vai fazer. Porque, primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que é a leitura do sinal, tá? Como é que isso aí mostra pra gente. Então, o código mais básico para a gente poder ver aqui é ver o que tem nesse nosso sensor. Então, nós vamos dar um print da nossa leitura. Lembrando como que o sensor ele é um sensor analógico, então a gente vai dar o analog, read, e o pino do sensor, sensor pin. Beleza, é isso aqui o código básico, tá? Eu vou salvar o código aqui e eu vou mandar isso aqui para o Arduino. Ok, pessoal, o código já foi mandado para o Arduino. Então, a primeira ferramenta que eu vou abrir aqui, ó, a gente pode vir em ferramentas, monitor serial, ou o atalho Ctrl+Shift+M. E isso aqui é o que está lendo o nosso sensor. Se eu colocar meu dedo aqui, ó, não vai dar nem para ver muita mudança. Mas dá para ver que ele está meio que subindo e descendo, né? Eu acredito que vocês consigam ver isso. Mas aqui ainda está ruim de ver. Então, eu vou fechar meu monitor serial e vou vir também em ferramentas, abrir o meu plotter serial. É isso que eu vou abrir aqui agora, ó. E ele vai ter pra gente aqui um gráfico, só que vai ser um gráfico muito estranho e bem zoado, tá, gente? Olha como é que esse gráfico é esquisito. Se eu colocar meu dedo, dá pra ver mais ou menos também que ele tem um certo formato, né, de subindo e descendo, mas é muito cheio de ruído, ok? Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho
para poder acabar com esse ruído aqui, ou diminuir ele, não acabar, tá? Mas atenuar um pouco o ruído. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é fazer uma média, criar uma janela móvel. O que isso quer dizer? Nós temos um conjunto de dados. Vamos imaginar que a gente tem uma sequência de dados, tá? Vamos fazer assim, tá? Com 10 dados aqui. Vamos supor que eu crio uma janela de tamanho 2. O que é uma janela móvel? Que ela vai andando. Então, ela vai vir aqui, começou aqui minha janela. Então, os primeiros valores que ela vai ter vai ser 0 e 1. Aí ela se move, ela move 1 no caso. Agora ela pegou 1 e 2. Aí ela vai se mover, vai pegar 1 e 3. E assim vai pegando cada um dos valores até que ele chegue ao fim. Vou fazer uma janela móvel, ok? É isso que nós vamos fazer aqui. E para cada valor dessa janelinha, ele vai pegar a média, né, desses conjuntos. Então, aqui nesse nosso caso, ele pegaria meio, 1.5, 2.5, 3.5 e assim por diante, ok, pessoal? Tá, agora você pode me perguntar, mas Adriano, como é que a gente vai fazer isso daí? É uma coisa muito difícil? Não, não é difícil, tá bem, pessoal? Vamos só definir aqui primeiro uma constante, que eu vou chamar de sample size, que vai ser o tamanho da minha amostra, tá? De sample size. No caso, eu vou querer 20, então eu quero coletar 20 amostras, ou seja, a gente vai fazer uma coleta aqui que nossas janelinhas vão ser com 20 amostras, nossa janela móvel. Então ele vai começar com tudo em 0 e depois vai somando conforme é necessário. Então criamos aqui nossa variável que vai conter o tamanho das nossas amostras, né? Do nosso espaço amostral, por assim dizer. Então, a partir disso, eu vou criar aqui agora uma outra variável para as leituras, que eu vou chamar de readings, e o tamanho disso daqui, que vai ser um vetor, ele vai ser o tamanho de sample size. Então aqui nós vamos conter, vai ter uma lista de tamanho igual o definido aqui, ou seja, no nosso caso 20, uma lista aqui no nosso caso de 20 elementos, tá? Onde a gente vai ficar adicionando os valores, ok? Também vamos precisar de outras duas variáveis. Eu vou deixar separado aqui. Aqui em cima eu vou deixar float para listas dessas coisas assim. E aqui embaixo eu vou deixar os floats como apenas valores mesmo, tá? Então aqui vai ter um reading sum, ou seja, que vai ser a soma. Então vamos estar trabalhando com uma média, né? Então tem que trabalhar com soma. E também com a leitura atual. Ok? Temos isso daqui. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Eu vou criar um laço básico para poder inicializar com 0 cada um dos valores aqui da nossa leitura, tá? Então, para o i igual a 0, enquanto meu i for menor que meu sample size, o i vai incrementar. Então, eu vou pegar o meu readings na posição i e vou definir ele para 0. Então, quando ele for inicializar, ele vai ficar com tudo 0, ok? Também vou pegar a minha soma, reading sum, e vou definir com 0. Bom, eu esqueci de uma coisa muito importante aqui, que eu realmente esqueci, que vai ser criar um inteiro aqui para ser os index, tá? Então, readings index, para indicar qual é o índice de que a gente está trabalhando. Por que eu vou fazer isso? Porque, inclusive, foi lá daquele usuário que eu comentei com vocês, o Johan Ho, que ele usou isso daí e eu achei uma técnica muito interessante para que economizássemos processamento do Arduino, para não demorar, né, para não ter tanto atraso entre as leituras. E eu achei isso sensacional. Então, criamos essa variável aqui, que vai ser o nosso índice, e eu vou definir ela também aqui no setup como 0. Então, ele vai começar no índice 0, no índice da lista. Então, como é que vai funcionar esse lance, né, que eu achei muito interessante? Bom, primeiro a gente vai precisar armazenar isso daqui em algum lugar. Eu não quero colocar em current reading, porque isso aqui vai ser o valor da média, tá? Então eu vou criar uma outra variável, vai ser, por exemplo, o sensor value, o valor do sensor, e sensor value vai receber isso aqui. Então, pessoal, o que a gente vai fazer então é, depois de ler esse valor do sensor, a gente vai pegar, reading sum, a gente vai pegar o valor da soma que a gente tem ali, e vamos subtrair com o valor atual da posição que a gente está, da leitura, né? Como assim, gente? Então, deixa eu pegar aqui meu index para mostrar para vocês. Vou ver se eu explico certinho para vocês isso daqui. Mas vamos só fazer isso aqui e depois eu vou explicar o que acontece. E aí eu vou pegar meu readings sum e vou somar com a minha leitura atual. Então, o que acontece é o seguinte. Eu estou subtraindo da minha soma um valor na posição do índice que eu estou aqui, né? Do valor das minhas leituras em um determinado índice. E estou somando a minha soma o valor do sensor. Perdão, eu escrevi aqui errado, tá? Estou colocando na soma o valor do sensor, ok?
Então, a partir disso, eu vou substituir o índice que eu subtraí pelo novo valor. E o que a gente pode fazer no final disso daqui tudo é colocar aqui readings index mais. Então, estamos incrementando o index. E aqui a gente vai fazer a seguinte operação. Readings index, ele vai fazer a operação de módulo com o meu sample size. Por quê? A operação de módulo vai fazer o seguinte. Meu índice, vamos supor que a gente tenha o sample size de 4. Então, eu vou ter os seguintes índices, né? 0, 1, 2 e 3, ok? São os índices possíveis para um sample size de 4, ou seja, os índices possíveis para acessar esse meu vetor aqui, readings. O que acontece com a operação de módulo? Se eu fizer 0 módulo 4, isso aqui, 0 módulo 4, isso aqui vai me dar 0. Se eu fizer agora 1 módulo 4, isso aqui vai me dar 1. 2 módulo 4, isso aqui vai me dar 2. 3 módulo 4, isso daqui vai me dar 3. Mas o que acontece? Tá vendo que eu só estou incrementando o meu índice? Vai chegar uma hora que ele vai chegar num 4. No índice 4 ele é fora do alcance. Então, por isso mesmo que serve esse módulo aqui, esse operador de módulo. Porque quando chegar em 4 módulo 4, ele vai me dar 0. Quando for para 5 módulo 4, ele vai me dar 1. E assim por diante. Ou seja, ele sempre vai conseguir reestabelecer o normal, né? Só que o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui em 0, né? Ele vai fazer que o meu index ele é igual a isso. Ou seja, o que esse operador módulo, o que esse porcento igual significa? Esse operador porcento igual, ele significa que é a mesma coisa que o seguinte. Eu pegar meu readings index e fazer ele mesmo porcento sample size. Só que assim fica mais curtinho de escrever, tá? Mas é a mesma coisa que isso. E a explicação vocês acabaram de ver o que acontece. Tá, fizemos isso. O que mais? Agora eu vou armazenar o valor nesse current reading aqui. Current reading, eu vou pegar o meu readings sum. Estou pegando o valor da minha soma de valores que eu tenho e eu vou dividir pelo tamanho da minha amostra. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Uma média. Isso aqui é uma média, gente. Se eu pegar uma lista de elementos, né, uma sequência de valores, sei lá, de 3 elementos, somar todos e dividir por 3, vai ser a média. Né? Então, se eu somar cada elemento e dividir pelo número de elementos, eu tenho a média. Então, vamos imprimir isso daqui para poder ver como isso daqui já ficou, pessoal. Current reading. Opa, pessoal, só um pequeno erro aqui que eu escrevi como reading sum e não readings sum, tá? Só isso daqui, deixa eu confirmar se está tudo correto aqui. Perfeito. E vamos compilar aqui. Eu já vou até abrir aqui o meu... opa, eu fui abrir aqui a porta com 3, por isso que deu esse erro, tá, gente? Por conta do... que eu fui abrir o Ctrl Shift L aqui, ó. Olha como é que já está mais limpo aqui o nosso sinal. Só de fazendo isso daqui, olha como é que já está mais limpo. Né? E eu vou colocar aqui, ó. Assim já está perfeito, gente. Vocês já conseguem até visualizar melhor as ondas aqui de cada coisinha, né? Mas de vez em quando ainda pode aparecer alguns ruídos, pessoal. Né? Então, o que a gente poderia fazer? O que pode ser esse ruído? Esse ruído pode ser ruído de luz. Eu, nos casos, eu estou aqui com a luz apagada, mas da rede elétrica também. Então, ruídos da eletricidade podem aparecer, da energia elétrica. E nossa energia elétrica aqui no Brasil, ela tem uma frequência de 60 Hz. Então, o que a gente pode fazer para poder diminuir um pouco, atenuar esses ruídos que aparecem com a luz, né? Então, a gente vai fazer a seguinte coisa. Eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de n mesmo, int n, não tem problema, tá? No meu loop, no meu laço, eu vou fazer que um n tem que ser igual a 0. Eu vou fazer isso aqui antes de todas as leituras, tá bem? Tem meu sensor value aqui, eu vou definir ele como 0 aqui por enquanto. Vou criar outras duas variáveis, pessoal, que vai ser uma chamada currentTime e uma outra chamada startTime, ok? Então, vamos criar aqui um do while, tá? Mas antes eu vou colocar um startTime aqui, ó. StartTime tem que ser igual a milis, ou seja, eu estou pegando o valor em milissegundos atual, tá? E agora eu vou colocar um do while aqui. Deixa eu colocar meu do while, daqui a pouco eu escrevo as condições. O que eu quero fazer? O valor do meu sensor, ele vai ser somado com a minha leitura. E com isso eu vou incrementar também o meu mais e vou fazer com que o meu tempo atual, current time, seja igual a milis. A partir disso eu vou verificar a seguinte coisa.
A frequência da nossa energia elétrica, que eu falei, é de 60 Hz. Se pegarmos o período disso, ou seja, 1 dividido por 60, vai dar 16,66666 milissegundos. Então, eu vou verificar que enquanto o meu tempo atual, current time, menos meu start time, ou seja, a diferença de tempo que passou, enquanto isso for menor do que 16,66667, tá? Enquanto isso acontecer, ele vai ficar fazendo essa instrução. E depois disso, o que vai acontecer? Vou pegar o meu sensor value, e vou dividir por n. Eu estou fazendo uma média das leituras, ok? E a partir disso, aqui eu continuo usando o sensor value, e aqui a gente também já tem um certo filtro, por assim dizer, que vai atenuar um pouco também esses ruídos, tá? Vamos dar uma olhada aqui como que ficou. Olha lá, gente, nosso sinal está assim, eu vou colocar meu dedo aqui. O nosso sinal também está bem mais limpo. Eu acredito que vocês possam ver aqui a oscilação no sinal, tá vendo? Ó? Essa subida e descida. O que a gente vai ter que fazer depois é simplesmente contar isso. Porque, sabe, eu acredito que todos já devam ter medido o batimento cardíaco, né? Ver quanto estava a frequência cardíaca de vocês, em que vocês colocavam a mão, né, o dedo, no punho ou então no pescoço e contavam por um período de tempo quantos batimentos tinham. A ideia disso daqui é a mesma. É isso praticamente que a gente vai fazer, tá? Ah, pessoal, uma pequena observação. Eu utilizei aqui 16.6666 aqui, porque estamos no Brasil e utilizamos uma rede elétrica de 60 Hz. Se você vive em um país em que a frequência da sua rede elétrica é de 50 Hz, então você vai ter que colocar aqui 20, porque 1 dividido por 50 vai dar 20 milissegundos, ok? Como que a gente pode identificar então se está subindo ou se está descendo? Bom, a primeira coisa é que a gente vai ter que ficar de olho no valor atual e no valor antigo, porque a gente não consegue saber se está subindo ou descendo sem poder comparar os dois. Então, onde que eu tinha aqui current reading, eu também vou colocar um last reading. Coloquei o meu last reading aqui, ok? Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou tirar meu print daqui por um momento, tá, pessoal? Eu vou dizer aqui que se a minha leitura atual for maior do que o meu last reading, então vai ter uma certa situação. Caso contrário, uma outra situação. Então, o que acontece aqui? Minha leitura anterior foi maior, então significa que eu estou subindo. Se eu estou subindo, quer dizer que eu estou numa borda de subida daquele sinal. Igual a gente viu, ó. Deixa eu colocar meu dedo aqui de novo. Se isso aqui acontecer, ó, se o meu valor antes for menor do que o valor depois, significa que eu estou subindo, ó. Então aqui eu estou subindo. Mas como é que eu posso verificar isso? A gente pode definir um limite. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de rising count, que ela vai ser o número de subidas que eu contei, rising count. Eu tenho que definir também um limite. Fine, eu vou chamar isso daqui de rise threshold, que vai ser um limite para quantas contagens de subida eu vou ter que ter para poder considerar que eu realmente estou subindo, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui rise threshold. Eu vou colocar um valor de 10 aqui. Então eu vou ter que ter no mínimo 10 contagens do meu rising count aqui para poder considerar como uma operação de subida. Então a gente tem que começar a contar. Então vamos somar no meu rising count o valor dele. Vamos incrementar, porque se ele detectou um valor maior, quer dizer que eu detectei uma subida. Caso contrário, então nós vamos zerar tudo. Rise count. Pessoal, só vou mudar o nome aqui para rise count para poder ficar com o mesmo padrão de nome aqui deste daqui. Então aqui eu vou mudar também, ó, meu rise count vai ser incrementado e aqui meu rise count vai ser zerado. Mas o que acontece? Nós precisamos então verificar aqui se quando ele estiver subindo, quando a minha leitura atual for maior do que a anterior, eu tenho que ver se eu cheguei na minha condição. Se meu rise count for maior que meu rise threshold aqui, se isso daqui acontecer, então eu vou querer entrar numa condição específica aqui, porque aqui realmente eu vou ter uma batida então. Eu realmente subi o necessário. Só que a gente precisa fazer uma coisa aqui, porque senão toda vez ele vai entrar nisso daqui. Por exemplo, supondo que ele continue subindo várias vezes aqui. Para ele não contar mais vezes essa subida, nós vamos criar uma outra variável, tá? Uma variável booleana, que vai ser a variável rising, para realmente dizer que está subindo, tá? Então, vamos criar aqui um bool rising. O que acontece? Do mesmo jeito que nós zeramos essa variável aqui, ó, do rise count, nós também vamos colocar aqui o rising
tem que ser igual a false. E caso isso daqui aconteça, nós vamos ter um rising igual a true aqui dentro. Então, tá, mas como que isso vai impedir? É fácil, a gente vai colocar aqui. Se este valor for maior e ele não estiver subindo, né, esse meu rising for igual a falso, ok, pronto. Então aqui ele só vai entrar se meu rising for falso. E a partir do momento que ele entrar aqui a primeira vez, meu rising vai se tornar verdadeiro e ele não vai mais satisfazer essa condição. Bom, nós precisamos verificar as batidas. O jeito que eu estou fazendo é utilizar uma lista em que eu armazeno qual a diferença de tempo das batidas. Já eu vou explicar para vocês certinho o porquê. Então eu vou definir aqui agora mais uma variável que eu vou chamar aqui de bits size, ok? E eu vou chamar aqui de 15, porque eu quero ter 15 batidas para poder fazer uma média. Então, eu só vou ter meu valor certinho depois de 15 batidas. E o que mais que eu vou fazer aqui agora? Por que eu defini esse valor? Eu vou ter que criar uma outra lista aqui de float, que vai ser que eu vou chamar de bits, que vai ter o tamanho de bits size. Então, aqui eu vou armazenar minhas diferenças de tempo. Então, vamos fazer isso. Vamos começar a fazer isso daí assim. Então, eu vou criar aqui, gente, uma outra variável chamada last bit, para eu saber quando foi que aconteceu a última batida, né? Esse que a gente detectou aqui. Então vamos lá, vamos fazer umas continhas aqui agora. Eu só vou mudar meu bits na posição 0. Eu vou fazer a seguinte coisa. Meu bits, ou seja, minha primeira batida aqui vai ser a diferença do meu tempo atual pela da última batida. Vai ser simples assim. E aqui eu vou fazer que o meu last bit vai receber o valor de milis. O que mais que a gente vai ter aqui agora? Nós vamos precisar agora somar isso. Então vocês estão percebendo que estamos armazenando a diferença de tempo numa batida, tá? Se ele encontrar uma batida, então ele vai armazenar uma diferença de tempo. Uma coisa aconteceu até a outra. Então vamos somar essas diferenças de tempo. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem um sinal senoidal. Nesse sinal senoidal, então, quando ele detectar o pico, ele vai fazer a diferença de tempo. O antes o agora menos o antes. Ele vai ver, beleza, deu tanto. Então ele vai armazenar. Aí a partir disso, o momento atual passa a ser a última batida. Quando ele encontrar o outro pico, ele vai também se fazer essa subtração. E perceba que ele deu a diferença entre o anterior e o atual, né? O atual e o anterior, no caso. Se a gente somar as duas, isso vai dar o tempo total. E por que precisa do tempo total? Porque o que acontece? A fórmula de batimentos, vamos falar assim, batimentos por batimentos. Quantos batimentos a gente vai ter por um determinado período? Vai ser o número de batimentos que a gente tem dividido por um tempo. No nosso caso, o tempo está em milissegundos. Então, para passar em segundos, por exemplo, nós teremos que dividir por 1000. Ok. Só que isso aqui vai ser batimentos por segundo. Só que queremos em 1 minuto. Então, basta multiplicar tudo isso por 60. Então, a nossa fórmula é como se fosse os nossos batimentos, ou seja, o número de batidas que a gente teve, que a gente calculou, vezes 60, dividido por tempo, dividido por 1000. Ou, se a gente organizar isso, vai ficar igual a nossas batidas vezes 60.000, porque o 1000 pode passar para cima multiplicando também, dividido pelo tempo, ou seja, e o tempo é a soma de cada um dessas diferenças de tempo. E o tempo é a soma dessas diferenças entre um bit e o outro, igual eu expliquei para vocês aí atrás. Sabemos dessa fórmula, então, vamos começar a colocar ela em prática. Eu vou criar aqui agora um float que eu vou chamar de bits sum, ou seja, a soma das batidas. Vou começar inicializando ela com 0. Vou criar um laçozinho aqui para somar tudo. Então, para um int igual a 0, quanto meu i for menor que meu bits size, eu vou incrementar meu i. E com isso, meu bits sum vai receber o valor e vai ser somado com o valor de bits na posição i. Agora já temos esses valores somados para a gente fazer o BPM, fazer aquela conta que eu falei para vocês. Então eu vou criar aqui uma outra variável para poder armazenar os nossos BPMs, ok? Então vamos criar aqui BPM. Então vamos continuar fazendo aqui a soma. Então meu BPM vai ser igual à quantidade de batidas que a gente armazenou, que no caso vai ser bits size, tá, pessoal? Porque a gente está armazenando o número de batidas. Vou multiplicar isso aqui por 60.000. Eu vou colocar um ponto zero, porque eu quero que o resultado seja um float. E vou dividir pela minha soma, tá? Pelo valor da soma de cada diferença de tempo das batidas, ok? Então, com isso aqui, a gente vai ter já o valor do BPM. Mas o que mais que a gente precisa fazer, então? Estou fazendo isso, eu não estou pegando apenas a diferença no primeiro elemento. Então, aqui no final de tudo, eu vou substituir. Então, para um int i igual ao meu bit size, eu estou começando, agora eu vou percorrer minha lista de trás para frente. Enquanto meu i for maior do que 0, eu vou subtrair meu i. Vou fazer a seguinte coisa, eu estou de trás para frente. Então, o último elemento vai estar sempre pegando o valor do próximo, do anterior, no caso, perdão. E é isso aqui que a gente está fazendo. Isso daqui é um jeito de fazer para listas, o que a gente vai fazer agora com esse current reading. A gente está tendo aqui, tem uma leitura atual, que está bem aqui, e um last reading. Mas quando que a gente vai atualizar este last reading? A gente vai atualizar ele aqui embaixo, ó. Ele terminou de ler, passou pelo código, ele viu o valor da antiga.
Ok, passou por tudo. A gente vai ter a nossa última antiga, então last reading vai ser igual ao meu current reading. É isso que está acontecendo. Então, o valor antigo vai se tornar o atual do momento. E quando a gente for entrar no código de novo, o valor atual vai mudar. Aí ele vai ter comparado com o valor antigo. Tá? E é isso que está acontecendo também nessa linha de código aqui, gente. Ele está simplesmente atualizando isso. Se a gente pegar aqui agora e já imprimir aqui, ele vai começar a ficar meio zoado, porque a gente ainda não fez uma coisa. Eu vou copiar esse código de laço aqui, porque nós também temos que inicializar a nossa array de batidas aqui de uma forma um pouco diferente, só que não é com zero. Então, para isso, eu vou incluir a minha biblioteca aqui, float.h, e eu vou inicializar esses valores aqui como float max, né? FLT max. Eu vou fazer isso aqui assim. Então aqui FLT max. E aqui a gente já está imprimindo os BPMs. Vamos ver como é que está isso. Posso fechar esse serial monitor, esse serial plotter. Ok, pessoal, ó, vamos ver aqui, temos aqui nossos valores. Vou colocar meu dedinho aqui agora para ele poder fazer as leituras. Muito bem, vocês estão vendo que eles estão lendo aqui, né, pessoal? O que nós vamos fazer aqui agora, né? Nós vamos fazer uma outra coisinha, porque a variação dele, ele não vai crescer tanto assim. Então eu vou definir uma variável, rise limit, eu vou chamar de 10 também. E o que acontece? Essa minha variável rise limit aqui, eu quero fazer a seguinte coisa. Se a minha leitura atual, current reading, menos a minha leitura anterior for menor do que esse meu rise limit, eu não quero que ele considere como uma batida se for uma diferença muito grande. Só para a gente poder ter um certo controle de que é realmente um batimento ou do que está sendo um ruído, porque quando a gente mexe o dedo ele acaba criando um ruído. Beleza, fizemos isso. Agora o que vai acontecer? Nós vamos criar uma outra lista, eu vou chamar de BPM list, ok? Eu vou definir também aqui agora uma outra constante, que eu vou chamar de BPM AVG size, average size. Porque nós não vamos imprimir direto, não vamos considerar direto o primeiro valor. Nós vamos considerar o valor de uma média, tá? Que no caso aqui não vou querer 15 não, eu vou querer, no caso, 4 valores só, uma média de 4 batidas. Então, ele vai pegar as 4 últimas batidas e fazer uma média. Então, nós vamos precisar aqui também de um valor para ser o valor que a gente vai imprimir, print value, que era aquele que estava lá embaixo, que vocês viram, e também de um índice. Então, eu vou colocar BPM list index. Ok, eu esqueci de também colocar a minha soma, meu valor para imprimir, e uma soma das BPM. Então, BPM list sum. Ok. Então, vou inicializar meu BPM list sum como 0 e o meu BPM list index como 0. Ok, agora sim. Vamos também fazer esse laço aqui, gente, para poder inicializar todos os valores como 0 do nosso BPM list. E o que vai acontecer? O código, ele é bem simples, pessoal. Nós vamos usar a mesma lógica que a gente fez ali para os reading sum, tá? Então, a gente vai pegar aqui, temos o nosso BPM. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Com o meu BPM list sum, ele vai subtrair o valor que a gente tem no BPM list na posição BPM list index. Então, ele vai estar subtraindo este valor. Aí, ele vai fazer com que o meu BPM sum tem que ser igual à soma com o BPM atual, tá? Ok, então estamos somando aqui o BPM atual e, por fim, nós vamos substituir o índice antigo aqui pelo valor dessa última leitura que nós tivemos, por BPM. Aí aqui eu já vou fazer a seguinte coisa, já vou colocar um mais aqui, porque quando eu coloco assim, uma variável mais, ele lê primeiro e depois incrementa. Se eu coloco mais e a variável, ele incrementa primeiro e depois lê. Então é a mesma coisa se eu estivesse colocando esse mais aqui embaixo, logo depois dessa linha aqui, tá, gente? Então ele já está incrementando e eu vou fazer aqui meu BPM list index tem que ser 1% igual o meu BPM average size. E a partir disso, pessoal, nós vamos colocar aqui que o nosso print value vai ser igual ao meu BPM list sum, ou seja, a soma que nós temos aqui, dividido pelo número de elementos, ou seja, a média dessas medidas, tá? E eu vou colocar aqui como um print value e beleza, gente, vamos confirmar se não tem nada errado e já vamos mandar também para o nosso Arduino e vamos abrir aqui o monitor serial. Muito bem, gente, se eu colocar meu dedo aqui, vocês vão ver que vai começar devagar e vai subindo, tá? Até chegar nos batimentos mais próximos do que a gente realmente está. Mas assim a gente tem uns valores mais constantes e mais próximos um do outro, como vocês podem ver aqui agora. Bom, gente, então nosso sensor está funcionando. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui utilizando um outro programinha, que se chama Serial Plot, que é um programa gratuito. Eu vou até descomentar aqui agora todos esses outros comentários e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu estou só imprimindo aqui, separado por vírgula, os valores cada um separado. Tipo, o valor cru, o valor depois da gente tirar os 60 Hz
o valor, depois a gente fazer aquela janela de média móvel e só. Então a gente está com todos esses valores aqui. E eu vou mandar isso aqui para o nosso Arduino. A gente vai olhar até aqui no Serial Monitor para ver que se está certinho. Ele vai ter que estar imprimindo para a gente, então, 3 valores diferentes. Né? Tá vendo? Então, 3 valores que tem aqui. Muito bem. Vamos olhar aqui agora no nosso Serial Plotter aqui, tá? Eu vou abrir a conexão com o Arduino e ele já vai começar a ler. Ele já detectou 3 canais. Eu já tinha mudado os nomes, por isso que está assim. Então, eu coloquei o primeiro canal como não processado, que é o primeiro valor que ele lê. Depois é o de 60 Hz e depois a nossa média móvel, tá? Assim que ele chegar aqui, ó, eu vou até deixando meu dedo aqui para ele poder ter uma leitura mais ou menos constante, ok? Deixa ele só se aproximar um pouquinho aqui. Muito bem, pessoal. Olha aqui a leitura que a gente está tendo já aqui agora. Nós temos as 3 leituras, ou seja, o primeiro que está em roxinho aqui, meio rosa, era o original, do próprio sistema. Olha como é que isso aqui é ruidoso, como é que é difícil interpretar alguma coisa disso, tá vendo? É muito poluído esse sinal. Olha como é que já muda quando a gente faz a filtragem para 60 Hz. Olha aqui, ó, o sinal azul. Olha como é que ficou mais limpo. E olha depois quando a gente passa aquela janela de média móvel. Olha isso aqui, como é que está bem mais limpo, gente. Vocês conseguem ver a diferença? Quão perceptível é? Eu quis mostrar assim para vocês, né, os sinais juntos, mostrando essa diferença que existe, para vocês poderem ver quão importante é você tomar cuidado com o sinal e processar ele. Fazer toda essa análise, toda essa remoção de ruídos, você tirar essa poluição toda do sinal, né? Esse processamento de sinal, para vocês verem o quão importante isso é, tá? Esse programa aqui é gratuito, Serial Plot. Eu vou deixar o link também dele na descrição, se eu não esquecer, tá bem, pessoal? E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe o gostei. Se eu te ajudei, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo, tá? E se eu souber responder, eu vou responder. Mas é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo. A gente se vê.